Você está no canal do Sino Macedo. Neste vídeo, nós vamos trabalhar com exceção em uma trava de transaction. Mas espera aí, não é simplesmente deixar uma exceção em hardcode na transaction. Nós vamos fazer essa trava responder a uma configuração de usuário. Bora ver? O vídeo de hoje é um oferecimento da Next Consult. Se você precisa customizar o seu SAP Business One ou gerar uma integração dele com qualquer sistema satélite, a Next Consult é a empresa certa para realizar esse tipo de trabalho. Com uma vasta experiência de mercado e sua expertise em diversas plataformas de desenvolvimento, a Next vai conseguir resolver o seu problema. Quer saber mais? Link na descrição. As exceções são um problema sério quando o assunto é trava em transaction. E aqui vou te propor uma solução simples e que vai te ajudar a passar a gestão dessa trava para um departamento ou um usuário comum do SAP. O primeiro passo que nós vamos fazer é criar uma trava simples. O que importa é o conceito, não a complexidade. Então, eu já deixei aqui a minha transaction aberta, tá? E nós vamos fazer uma trava para que não seja possível cadastrar um item sem NCM. Então, vamos lá. Então, eu estou com a minha transaction aberta aqui, tá? Essa é a transaction padrão do SAP. Então, a minha transaction aqui está limpa. E a primeira coisa que eu tenho que saber é o nome do campo NCM e o nome da tabela que eu quero fazer a trava, que é a tabela de itens, tá? Como todos sabem aqui, eu prezo pela simplicidade, então nós vamos usar a consulta de usuário para encontrar essas informações e depois vamos trazer para a transaction. Então, vou abrir o SAP, vou abrir a consulta, gerador de consultas, tá? Tem conteúdo referente ao gerador de consultas e assistente de consulta no canal. Se você quer um conteúdo um pouco mais denso, um pouco mais detalhado sobre essas duas funcionalidades, dá um pulinho no meu site aqui, tem os meus cursos lá, dá uma olhada, vê se faz sentido para você, tá bom? Nós vamos passar aqui com o intuito da geração da trava e não explicação de todos esses módulos que nós estamos usando. Então, bem, vamos aqui, vamos encontrar a tabela de itens. Então, vamos colocar aqui itens, ó, tá aqui, é uma tabela de itens. Abrir a tabela de itens com a informação que é necessária para mim, NCM. Então, nós vamos buscar a informação do NCM aqui. Então, tá aqui, ó, NCM Code. Ok, é isso aqui que eu preciso. Vou filtrar. Pronto. Essa é a consulta que eu preciso. Já tem a consulta na minha mão. Então, vou copiar ela aqui. E agora, nós vamos voltar aqui para o HANA. Vamos dar um Enter aqui. Essa é a consulta que eu tenho que fazer. Este é o campo que eu tenho que validar, tá? Então, agora é o seguinte. Primeira coisa, que tipo de campo é esse? Nós vamos abrir aqui, ó, o cadastro do item e vamos dar uma olhadinha lá. Cadastro do item. Vamos pegar um qualquer aqui, ó. Código do NCM, tá aqui, ó. Então, ele é um campo relacional, tá vendo? Vamos ver aqui que tipo de campo é ele, ó. Ele é um campo com 15 caracteres, provavelmente é um campo texto aqui, tá bom? Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar e vamos identificar a tabela antes de fazer a trava, tá? A trava vai ser basicamente o quê? Se houver um item, certo? Então, vou colocar um asterisco aqui por enquanto, onde esse campo aqui seja igual a em branco, tá? Então, aqui o que pode acontecer? Ele pode estar em branco ou nulo. Então, vou colocar uma função aqui chamada ifNull. E se ele for nulo, eu vou converter isso para espaço em branco para facilitar a minha comparação apenas, tá? E aqui eu vou usar o item code. Então, t0.itemcode igual o campo que representa a chave primária dentro da transaction, que é lista de colunas e valores, esse último campo aqui. Então, ele vai ter que ser igual a isso aqui. O que é essa consulta? Eu estou pegando
da tabela OITM o item que está sendo gravado e verificando se o campo NCM está em branco, tá? Simplesmente isso aqui. Agora, eu não quero que essa trava seja executada em todas as telas, apenas na tela do item. Então, o que eu faço? Eu vou pegar aqui e restringir isso. Como é que eu faço? Eu faço um if aqui e verifico qual é o tipo de objeto que está chamando a transaction. Então, vou trazer para cá. O tipo de objeto da OITM, que é a tabela de itens, é o objeto 4. Então, vou colocar aqui, igual a 4. Vou chamar uma atenção aqui, tá? Object type é um campo do tipo texto, não é tipo número, ok? Então, se for fazer uma validação dentro de transaction aqui, utilize o número entre aspas simples. Porque se você gerar uma tabela de usuário, por exemplo, ele vai ser o nome da tabela de usuário, o object type dela. Então, muita atenção nisso. Isso pode parar a sua operação, porque ele vai varrer toda a transaction quando entrar aqui, tá legal? Então, quando ele for igual a 4 e a minha operação, aí eu vou pegar aqui o transaction type, que é o tipo de transação. Aqui ele já me dá os parâmetros, tá vendo? O A é quando estiver adicionando, o U é quando estiver atualizando, o D é delete, C cancel e L para close. Então o que me interessa é o adicionar e o atualizar, A e U. Então isso aqui igual a ou isso aqui igual a U. Dá para melhorar? Dá, tá? Tem como a gente otimizar essa consulta aqui e deixar ela de uma forma mais simples. Porém, eu quero deixar o mais simples possível aqui de entendimento. Então, eu vou fazer da forma mais simples possível. Então, nós vamos fazer aqui, ó. Abri e fechei porque é uma condicional composta, o ou ali, tá? Então, se eu deixar sem um desses dois parênteses aqui, vai dar problema na transaction. Então, o primeiro parêntese para o object type, um end e o segundo parêntese com os dois transactions type lá dentro. Então vamos dar um end aqui, um then, e quando for isso aqui eu quero que ele valide essa condição. Como é que eu valido? Eu pego o contador, que é uma variável inteira, então vou pegar aqui, ó, aqui ele já está sendo zerado, tá? Por prática, sempre que eu vou fazer a utilização dele eu zero ele antes, então eu vou fazer isso aqui, tá? Precisaria fazer isso aqui? Não, porque essa linha está logo após o zeramento dele. Porém, eu prezo por isso, tá bom? Então, vamos dar um count aqui. E vamos jogar o resultado disso aqui no contador. Tá aqui. Ok. Vamos deixar já um end if aqui embaixo, fechando a condicional da tabela transaction type, e vamos abrir uma nova condicional aqui. Essa condicional vai ser com base no contador. Então, se o contador for maior do que 0, significa que o item que eu estou gravando está com NCM vazio. E quando isso acontecer, eu quero que ele venha nas variáveis de erro. Vou deixar um end if aqui já, vou abrir um espaço aqui no meio. Eu quero que as variáveis de erro sejam preenchidas. Então, vou pegar aqui, ó, error e error message. Vou copiar elas, colar aqui embaixo para facilitar o meu trabalho. Vou dar um tab aqui. Error é um número, tá? Qualquer coisa diferente de 0, ele vai considerar como erro. Preciso ter uma numeração específica para o erro? Não, tá? Posso simplesmente colocar aqui 1 e ele vai considerar que isso é um erro. 0 e ele vai considerar que não é um erro, tá? Então aqui eu vou colocar simplesmente o 1 e aqui nós vamos dar uma mensagem que é a mensagem que o SAP vai mandar em tela para ele. Vamos dizer aqui, não é possível cadastrar um item sem NCM. Beleza, mensagem simples, tá bom? Acabou, simples assim, com esse bloquinho de código aqui, a gente já tem uma trava de NCM. Então vou alterar essa transaction aqui, vou dar um sim,
Está faltando ponto e vírgula aqui no INDIF. Ok, transaction atualizada. Então significa que se eu for num cadastro de item já criado ou tentar criar um novo cadastro de item, se o NCM não tiver preenchido, ele não vai deixar gravar. Vamos ver isso aqui na prática. Ó. Esse aqui é um item que está sem o NCM. Tá? Então vou colocar qualquer alteração aqui e vou tentar atualizar ele. Ó. Ok, então fizemos a trava aqui, né? O que significa? Eu fiz um ajustezinho na trava aqui, tá? Mas basicamente, sempre que for o cadastro de item, sempre que eu estiver adicionando ou atualizando um registro, ele vai buscar o registro que eu estou atualizando, que é essa condicional aqui no final, tá? Vai buscar o campo código do NCM, que é este campo aqui, e vai verificar se ele é menor ou igual a 0. Por quê? Isso aqui é uma lista de valores, tá? E quando esse campo não está preenchido, ele está com -1. Se ele tiver nulo por algum motivo, eu transformo ele em 0. Então, não existe qualquer outro número com 0 para baixo. Então, eu pego, sempre que for 0 ou menor, eu bloqueio esse cadastro aqui. Tá legal? Então, já está feito aqui. Vamos testar. Vou abrir o SAP aqui. Ó. Vou utilizar esse item mesmo. Então, vou fazer qualquer ajuste aqui e vou tentar atualizar. Ó. Então, não é possível cadastrar um item sem NCM. A partir do momento que eu colocar um NCM aqui, ele deve gravar normalmente. Vamos ver. Ó, perfeito. Então a trava está funcionando. Ó, certo? Agora, qual que é o nosso problema? Se eu tiver alguma exceção aqui, algum usuário com exceção, eu não consigo trabalhar, né? Ele fica preso a essa mesma condicional de todos os outros usuários. E qual que é a minha proposta para a solução? Nesse caso, a gente vai abrir aqui o cadastro do usuário e vamos utilizar o grupo como uma permissão. Então, eu vou criar um novo grupo de usuário e todos os usuários que estiverem nesse grupo não vão ter a validação sendo feita. Tá? Então, como é que a gente faz aqui? Vamos fazer. Primeiro, eu vou entrar em grupos de usuários, tá aqui. Nos grupos de usuário, eu vou criar um novo grupo. Então, vou colocar aqui, incluir item sem NCM. Tá aqui. E vou adicionar. Perfeito. Então, eu já tenho esse grupo aqui. Qual que é o próximo passo? Agora eu tenho que identificar em qual tabela está o vínculo do usuário com o grupo. Tá? Então, é essa tabela aqui. Ó. Eu vou vincular o meu usuário aqui. Atualizar? Sim. Beleza. Então, está atualizado. Vamos rodar uma consulta de usuário aqui de novo. Ó. Então, gerador de consultas. E aquela tabela que vincula os dois grupos ali é o SR7, tá? Então tá aqui, ó. Eu tenho o ID do usuário e o ID do grupo nessa mesma tabela. Então vamos pegar aqui, ó. Eu vou pegar a OUSR, que é a tabela do usuário mesmo. Ele já vai fazer o join aqui para mim. E por que eu peguei as duas? Eu quero filtrar aqui pelo user code igual ao meu usuário. Porque ali, como o meu usuário só está vinculado a esse grupo, eu posso ver por ali. Senão, eu poderia abrir a tabela de grupo lá, fazer um select e identificar o ID dela lá. Que seria o caminho mais difícil. Tá? Então, vou colocar aqui Vamos colocar aqui o número do usuário e o ID do grupo. E vamos executar aqui. Ó. Então, o usuário 21, que é o meu usuário, né, ele está vinculado ao grupo de ID 2. Então, vamos ver aqui o grupo de usuário 2, qual que é. Ó, vamos ver a tabela de grupo de usuário aqui, informações do sistema. Ó. É OUGR, então eu vou fazer mais uma consulta aqui na OUGR.
Então, posso fechar essa aqui. Ferramentas, consultas, gerador de consulta, OUGR, que é a tabela de usuário. Vamos fazer uma consulta geral aqui, ó, e incluir item sem NCM, ID do grupo é o 2. Beleza. Então, o que a nossa validação vai consistir em fazer? Ela vai vir nessa tabela OUSR7 e verificar se o usuário que está tentando inserir ou alterar essa informação tem esse grupo dentro dele. Se tiver, ela vai passar direto, tá? Agora vamos lá para o SAP, para a Transaction de novo, vamos fazer isso aqui na prática. Vou copiar isso aqui, que é o que eu preciso, tá? E aqui nós vamos fazer o seguinte. Tenho a minha validação aqui. Agora o que eu vou precisar fazer? Antes dessa validação, eu vou fazer uma outra validação. Eu vou pegar o usuário que está inserindo esse registro. Então, vou colocar um count asterisco aqui já. Beleza. O usuário que está inserindo esse registro. Algumas versões mais atuais do SAP, elas já trazem aqui em cima uma informação de qual usuário está inserindo os dados, tá? Nessa versão 10.24.05, que eu estou aqui, se não me engano é essa, tá? Ele não traz esse campo ainda. Então nós vamos ter que ir pelo método antigo, que é o quê? É buscar o usuário que está assinando o registro lá no SAP. Como é que eu faço isso? Eu vou fazer um join aqui, ó, tá? Vou quebrar aqui para facilitar a visualização apenas. E aí vou pegar, vamos trazer para cá para facilitar nosso desenvolvimento. Ó, consulta de usuário, gerador de consulta. Primeiro, OITM. Beleza, tenho aqui essa tabela, tá? Depois da OITM, eu vou pegar o SR7. Eu tenho as duas tabelas aqui, certo? Ele não encontra a ligação entre elas, tá? Mas basicamente, qual que é a ligação? Se eu olhar aqui, existe uma chave chamada Assign User, tá? Que é o usuário que está assinando esse registro. Vou tentar achar ela aqui, ó. Bom, achei o campo aqui, deu um pouquinho de trabalho, tá? Eu não achei ele na lista. Mas eu vou escrever o nome do campo aqui dentro do HANA para vocês verem. É User Sign, tá? Esse é o campo. Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou pegar da tabela de itens, então vou pegar o item aqui, tá? E aí vou fazer uma ligação aqui com a tabela OUSR7, tá? Então vou fazer isso aqui na mão, vou tentar explicar detalhado aqui, tá bom? Sem muito segredo. Então como que a gente vai fazer essa ligação aqui, ó? Vou jogar isso aqui para baixo. Vou tirar esse T0. Nós vamos colocar um critério on aqui, tá? Que vai ser a nossa ligação entre as duas tabelas. Qual que vai ser a ligação? O USR7 ponto. E aí nós vamos ver o nome do campo de lá dentro, ó, vai ser o User ID, tá? Então, o User ID da USR7, ele vai ter que ser igual ao User Sign da OITM, tá bom? Em que condição que ele tem que ser igual? Quando o OITM ponto item code for igual ao item que eu estou inserindo. Então aqui o que eu estou fazendo? Eu estou pegando o proprietário do item que está sendo inserido e fazendo o cruzamento dele dentro da tabela de grupo de usuário, tá bom? Então é um pouquinho complicado sim. Se tiver alguma dúvida, volta o vídeo, assiste a explicação de novo. Se tiver qualquer outra dúvida, deixa no comentário aqui, tá bom?
Porém, eu não quero todos os grupos. Eu só quero o grupo. Então, eu vou colocar um end aqui, ó, tá? Depois do on. Eu só quero o grupo, que é o grupo da minha permissão, né? Que é o group id igual a 2, que é o grupo que libera essa permissão, tá bom? Então aqui ele vai fazer a contagem, né? Vou colocar no contador aqui, vou zerar o contador, como eu já falei, eu gosto dessa prática, tá? Então, zero o contador aqui, pego essa informação para dentro do contador. E aqui embaixo eu vou verificar se esse contador for igual a zero, ele vai passar pela minha trava aqui embaixo. Vamos colocar um ben, ele vai passar pela trava. Se não for, eu passo batido aqui e aí eu dou um end if aqui embaixo. Perfeito. Então, vamos lá. Bem detalhado, bem simples a explicação de novo. Primeira coisa que eu estou fazendo aqui, eu estou pegando o grupo do usuário que está inserindo o item. Quem é ele? É o user sign da tabela OITM, tá? Qual o grupo que me interessa? Grupo 2. Então, me interessa nessa tabela OSO, me interessa nessa tabela USR7 os grupos do usuário que está inserindo o item, mais especificamente o grupo 2, que foi o grupo que eu criei para liberar a permissão, tá? Encontrei este grupo lá no vínculo do grupo com o usuário? Não encontrei. Faço a verificação da trava. Encontrei. Sigo adiante com o meu processo, tá? Então, basicamente, esse código aqui. Vou atualizar ele para nós testarmos aqui agora. Perfeito, atualizado. Vamos para o cadastro do item, que está aberto aqui já, ó, tá? Então, é o mesmo cadastro de item. O que eu vou fazer? Vou atualizar. Atualizou. Cadastro do item, grupo de itens, incluir itens sem NCM. Tiro, atualizo, ok, atualizo novamente, modifico qualquer coisa, atualizo e a trava funciona. Bom, pessoal, por hoje é isso. Um abraço a todos e até mais.